Fala aí, seus top. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando, nos assistindo aí, de onde quer que você esteja. É um prazer inenarrável para mim, para nós, termos vocês aqui nos assistindo. Meu nome é Diego e eu tô com uma galera aqui comigo para a gente Boa comentar noite, um pessoal. pouquinho sobre isso aí. Estamos aí, Carlos. Boa noite, boa noite. Rodrigo também. Boa noite, boa noite. Esses caras tops aí. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre esse livro maravilhoso, Deuses Falsos, do Tim Keller. Sensacional Tim Keller, que é coringa aí em qualquer livro que você ler dele. É o quê? Para os mais íntimos, né? O Timothy Keller é o Tim Keller, né? Para mim é o Timzinho mais íntimo. Sacanagem, mancada. Mas é bom demais, gente, ter vocês aqui. E assim, vamos lá. Na verdade, retomando, né, esse aqui é o nosso segundo encontro. No primeiro encontro nós falamos sobre o livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E nós, do nosso clube de leitura, o clube Bora Ler, a gente foi muito edificado pela leitura, foi uma leitura sensacional. E funciona assim, para você que quer participar disso, para você que quer participar desse clube de leitura, Clube Bora Ler, você só precisa nos chamar no nosso WhatsApp, o WhatsApp da igreja, que provavelmente ele vai estar aparecendo aí no vídeo, né? Então você pode chamar a gente, seja de onde quer que você esteja. Embora o nosso grupo é voltado mais para a igreja, nós abrimos também para toda e qualquer igreja, qualquer denominação que queira ler mais, queira aprender um pouco mais da palavra, porque o intuito é esse. Também é para aqueles que não professam a religião, que gosta do âmbito da leitura, venha ler com a gente. A ideia é que você tenha paixão pela leitura. Afinal de contas, Deus ele se revelou através de um livro, e nada melhor do que ler sobre pessoas que nos ajudam a compreender mais sobre as Escrituras. E já tem gente dando boa noite aqui pra gente, ó. Legal. O Rodrigo, a Márcia, já tá aqui aí, com a gente aqui, ó. Boa noite. Vamos conversar um pouquinho sobre esse livro aí, galera. Então, gente, nós escolhemos esse livro do Tim Keller. O Tim Keller, vamos lá, eu queria falar um pouquinho sobre o autor, né? Antes da gente começar a falar especialmente sobre o livro. Tim Keller hoje ele tem 72 anos de idade, é um senhorzinho aí. É um senhor que merece ser ouvido. Ele é pastor de uma igreja presbiteriana lá nos Estados Unidos, a Redeemer Presbyterian Church, né? A Igreja Presbiteriana do Redentor. Cara, fala Esse bonito. cara ele ele plantou essa igreja há muitos anos lá em Nova York. A igreja teve início aí com 50 pessoas, mas hoje essa igreja dele, a Redeemer, ela recebe mais de 5.000 pessoas por semana aí como visitantes, membros de igreja, e o trabalho dele não para só aí como pastor, né? Na verdade ele deixou o pastorado para se dedicar, isso faz pouco tempo, né, que ele deixou o pastorado, para se dedicar à instrução de novos pastores. Ele também tem uma ONG aí, sem fins lucrativos aí há muitos anos, em que ele ajuda no âmbito social aí, pessoas, moradores de rua e tudo quanto é tipo de gente aí. Mas o legal é que ele não só edifica pastores em sua igreja local, não somente edifica pessoas em sua igreja local, mas pessoas no mundo inteiro são edificadas pelos seus escritos. Ele tem dezenas de livros escritos, um desses é esse Deuses Falsos, né? Mas se você quiser conhecer outras obras dele, você vai ler O Deus Pródigo, ele fala sobre fé e trabalho, tem livros sobre oração, livros sobre pregação, tem um livro dele sensacional chamado Ego Transformado. Eu li esse aí, cara, transforma mesmo, pessoal. Ele é um cara, ele é um cara maravilhoso. Assim, ele escreve muito bem, fala muito bem, as suas pregações estão aí na internet aí para quem quiser assistir. Vai ser muito edificado aí pelas leituras e pelas pregações aí do Timothy Keller. Então é isso. Nós iniciamos aí esse mês com a leitura desse livro chamado Deuses Falsos.
E por que nós escolhemos essa leitura? Na verdade, lá no grupo a gente lança algumas opções de leitura, lá no nosso grupo do WhatsApp, e a galera faz uma votação lá e vê qual livro os interessa mais, para a gente poder estudar. E o intuito é que no final do ano aí você tenha um livro lido, né, por mês, e a gente vai engajando, vai tendo mais gente aí para conhecer mais a palavra de Deus, conhecer mais a partir de leituras teológicas aí, né? Então, vamos lá. Os bastidores aqui, não sei se vocês ouviram, mas acabou de cair um negócio ali. Tudo bem, pastor? É legal relatar também que o Diego trouxe um pouco da história do autor, do Timothy Keller, e é um cara que tem história, é um cara que tem um testemunho, é um cara que tem uma vida, que ele escreve, mas ele tem do que falar porque ele viveu aquilo. Então, em referência de algumas vivências que ele teve no seu pastorado, ele traz muita bagagem, muito ensinamento para a gente. Então, é um cara surpreendente. E a gente não terminou o livro, pessoal. A gente está batendo um papo sobre o livro. Como quem está lá no grupo acompanha, sabe que a gente vai continuar lendo o livro até o final do mês. Então, essa resenha aqui é para que a gente consiga entender melhor. Então, quem está daí e fala, poxa, mas eu não terminei o livro ainda e já estão comentando sobre o livro inteiro, já terminaram? Não. A gente está conversando, mas o livro ainda está em continuidade, porque cada um lê de uma forma. O intuito do grupo é fazer você ler no seu tempo, na sua hora vaga, dedicando-se à leitura, aos poucos. Teve quem leu aí, né? Essa já é a segunda vez que eu estou lendo o livro. A gente tem os acadêmicos aqui, né? O Rodrigo aí terminou a leitura hoje. Você já leu o livro uma vez? Já li, leu tudo? A gente leu tudo. Até porque, senão, a gente ia estar comentando o que aqui, né? A gente precisa... Então, vamos lá, gente. Eu queria estender... porque eu sou o cara que eu vou só gerir, né, o negócio. Mas, por isso que é bom ter outras pessoas aqui, porque podem trazer percepções melhores sobre o livro aí. E vamos lá, Rodrigo Oliveira. Por que é importante a gente ler esse livro hoje? Por que esse livro é um livro importante? Afinal, deuses falsos. Às vezes a gente olha e fala assim, a gente às vezes é crítico com algumas espécies de deuses, por exemplo, o evangélico. Muitos evangélicos têm preconceitos com os católicos, por exemplo. Eu lembro que eu ficava olhando para aquelas imagens, né, e falava sobre idolatria. Isso aí é idolatria. Você se dobra diante disso. Mas parece que o Timothy Keller, ele dá uma aprofundada no debate. E ele mostra que, às vezes, a nossa idolatria é muito mais profunda do que simplesmente se curvar diante de uma imagem. E quanto mais eu leio esse livro, mais eu percebo que eu sou idólatra de mim mesmo, às vezes. E eu estou abrindo o coração aqui, porque de verdade é isso. O livro, ele nos leva a uma vida de mais humildade, porque olhar as dificuldades que ele traz nesse livro, né, ele fala, você está com problemas que você não está vendo. O buraco é mais embaixo. Ele não é muito superficial, né? Ele não é superficial. Ele leva a idolatria a algo mais profundo. Como que foi para você ler esse livro aí, cara? Antes de mais nada, boa noite, né? O pessoal que está nos assistindo aí. A minha percepção do livro, antes de mais nada, é que, para mim, é um livraço. Dos livros que eu li esse ano, foi, sem dúvida, o 01. Esse é o top da lista dos livros que eu li esse ano. Eu, inclusive, fiquei surpreso pelo título. Não pelo autor, né? Porque o autor já falou aí, dispensa comentário. Então, leia tudo sobre Timothy Keller, né? Um cara fantástico. Inclusive, vários autores, o Carlos estava falando, vários autores brasileiros indicam o Timothy Keller. Apesar de ele escrever muitos livros, ele não é superficial, como o Diego acabou de falar, ele é muito profundo no que ele escreve. Mas eu fiquei assim, olhando para o título do livro, Deuses Falsos, eu já pensei, é um livro mais específico, mais
detalhado para uma determinada área, nesse sentido aí de idolatria, no que diz respeito ao que a gente entende sobre o catolicismo e tal, eu imaginei que seria nesse aspecto. Tipo, mais um livro sobre idolatria. Mais um livro sobre idolatria. Chover no molhado, né, digamos assim. Mas ele me surpreendeu porque é muito mais sutil do que a gente imagina. Então, ler sobre os deuses falsos do Timothy Keller é poder compreender que, primeiro, o livro não é uma coisa superficial, pelo contrário, profunda, e também não é um livro específico, é um livro mais abrangente. Ele fala de uma idolatria que nasce no coração, mas de uma idolatria também da nação. Percebe? Você vai lendo os escritos do Timothy Keller, ele vai falando assim, existe a idolatria, aquelas que a gente conhece, do coração, mais próximo de nós, mas existe aquelas idolatrias da economia, da política, da nação, do imperialismo. Então, assim, o cara vai do micro ao macro. Então, assim, para mim, é um livraço, e a minha percepção do que eu já li esse ano, para mim, ele é o 01 de tudo que eu li até hoje, nesse ano, né? Está entre os top 5, digamos assim. Dentre os 50 e tantos livros. Não, isso que a gente chegou em dezembro. Esse ano eu fui meio lerdo, eu não li tanto livro assim. Mas você me fez uma pergunta sobre a importância de lermos o Timothy Keller nesse livro em específico, Os Deuses Falsos, é poder compreender que os deuses falsos das nossas vidas, eles são muito mais sutis do que a gente imagina. Vai para muito além de idolatrar um cantor, de idolatrar uma atriz, de idolatrar um deus de barro, vai muito além disso. A gente vai discutir sobre isso aqui, de percepções que, ao ler o livro, a gente vai notar. Talvez se a gente não tivesse lido o livro, a gente ia continuar tendo as nossas idolatrias e achando que não era idolatria. Mas como as idolatrias estão presentes nas nossas vidas, ler esse livro é identificar as idolatrias nas nossas vidas. Ler esse livro é identificar as idolatrias das nossas vidas. Profundo. Top. Pastor, você quer complementar alguma coisa? Bom, mais uma vez, boa noite, né? A gente já saiu falando, né? Sem falar boa noite. O Rodrigo foi educado, né? Tirando top, você, né, que ensaiou a abertura, uma semana no chuveiro, né? Um mês no chuveiro ensaiando a abertura, né? Mas boa noite a todos. E esse livro, olha, você tem que ler esse livro. Na verdade, não é ler esse livro. Eu acho que assim, a gente tem que ter esse livro e fazer que nem lendo com um lápis na mão, marcando um monte de coisa, porque é um livro que você tem que, às vezes, voltar sempre para ser uma referência na sua vida. E fazendo essa análise aí que nem o Rodrigo fez, é um livro, nesse livro, justamente, ele escancara, na minha perspectiva, eu vou criar um termo aqui, é uma ideologia subliminar. É uma idolatria subliminar. Idolatria subliminar. Aquela idolatria que é igual a propaganda da Coca-Cola que está te induzindo a uma coisa e ele vai escancarar aquilo que está subliminar nas nossas vidas, cotidianamente, dentro da religião, dentro da cultura. E é maravilhoso, é maravilhoso. Ele sempre, a gente estava conversando isso esses dias, em todas as aplicações que ele coloca no livro, bíblicas, que você fala, o cara está tratando de uma coisa tão profunda, usando um personagem bíblico que talvez a gente nunca tinha olhado para essa ótica, e sempre terminando em Jesus. Cara, é sensacional. Tem um parênteses aqui muito interessante. Quando começamos a ler o livro praticamente juntos, né? E eu fiz uma crítica, eu fui bem crítico ao Timothy Keller no prefácio do livro. Porque ele começa errado já, não, brincadeira. Não, é engraçado, mas nada a ver com o tema, mas era engraçado que ele começa o livro e ele começa a falar dos filhos dele. Ele fala que os filhos o motivaram e foram ferramentas fundamentais para a escrita desse livro. E ele começa a agradecer todo mundo, e vai agradecendo e agradecendo. E aí na minha cabeça, fala, mano, o cara não está agradecendo a esposa, o cara esqueceu da esposa, que coisa feia, né? Fomos precipitados. Quando eu li esse negócio aí da esposa, aí eu falei, mano... Fomos precipitados. Não, eu quero ler isso aqui, que aí no final ele deu um tapa na minha cara com a luva de pelica dos dois lados. Ele falou assim, quero agradecer a Kate, que se empenhou trabalhando comigo no livro durante meses e nas ideias por trás dele durante anos. Devo lhe dizer
o que John Newton escreveu para a esposa Polly, quer dizer, a Kate é a esposa dele. Aí ele fala: não é de admirar que tantos anos, tantos gestos de carinho, tantos compromissos tenha produzido esse efeito incomum, em que, para mim, por um hábito de muito tempo, é quase impossível respirar sem que isso envolva você. Mano, Daniela, te amo. Na verdade, é o livro do Timothy Keller e da Kate Keller. não é... É porque Você consegue auxiliou perceber, eles. né? Cara, assim, engraçado que no começo lá do livro eu já parei para falar, o cara elogiando os filhos, elogiando o secretário, todo mundo, né? Isso é só um parênteses, porque aconteceu comigo e com você também. A gente tomou esse Fomos tapa. precipitados, porque estava no segundo parágrafo. Estava no segundo parágrafo. Mas assim, a leitura desse livro é tirar escamas dos olhos acerca da idolatria subliminar nas nossas vidas. É o que eu tenho a dizer. Deixando um parêntese aqui, Diego, o Rodrigo mandou um comentário aqui. Ele falou que no Instagram, no grupo da Promoteologia, ele foi considerado um dos 20 melhores livros cristãos. Esse livro do Timothy Keller. O Rodrigo tá informado, hein? Rodrigo tá Não, o Rodrigo Moraes. É o Rodrigo Moraes, do grupo do Bora Ler. Do Bora Ler. E eu queria deixar uma sugestão para vocês que estão aí assistindo a gente. Mande pergunta do que você está lendo no livro, aquilo que você ficou intrigado, às vezes que chamou a sua atenção, e joga aqui que a gente vai falar sobre isso. Rodrigão, um abraço. Você é top, mano. Tocar junto, a gente tem que tocar junto. Ele tava lá no EMAV, lá, né? Tava tocando, no EMAV. Bicho é embaçado. É interessante isso aí, porque nesse comentário dele falando da esposa, ele fala que ela auxiliou na escrita desse livro durante anos. O que quer dizer que esse livro não saiu da noite para o dia, né? Não é resultado de 1 ou 2 sermões que ele prega no domingo, mas é resultado de uma vida, né? Uma vida Isso de pastorado. Isso é bem interessante. E uma coisa interessante é acreditar nessa... perceber também, de uma forma sutil, o relacionamento familiar dele, de convívio com os filhos, dele ter a inspiração do livro no convívio com os filhos, e os filhos antenados nas coisas que estão acontecendo, e ele deixa isso claro, é muito interessante, sabe, tipo, um pastor, né, um pastor. Mano, teve uma questão aqui interessante, que eu anotei aqui na página 12, ele fala o seguinte, que as alegrias imperfeitas deste mundo jamais satisfarão o coração humano. E hoje é o que a gente mais vê, por exemplo, você entra no Instagram, por exemplo, você entra em depressão, né? Você fica deprimido, porque é só gente bonita e descontraída. Rede social é depressão. Como diz o pastor, só gente bonita e descontraída, e você encara aqueles posts, né? Aquelas postagens, e se depara com uma pessoa sorrindo, se vestindo bem, uma pessoa alegre, uma pessoa que... E às vezes parece que aquilo é o ideal total, né? O padrão, né, Diego? Padrão. É padrão de vida. Padrão. E é interessante porque, embora ele não mencione diretamente isso que eu estou falando do Instagram, ele fala muito disso no livro, sobre corpos perfeitos, sobre uma vida que foi idealizada, de tipo assim, você idealizar um sonho e aquilo lá ser concretizado, de pessoas bem-sucedidas. Embora ele trate desses assuntos, inclusive o subtítulo do livro é As Promessas Vazias do Dinheiro, Sexo e Poder e a Única Esperança que Realmente Importa. Embora ele trate dessas coisas em capítulos separados, quando a gente se depara com a rede social, parece que todas essas coisas vêm ao nosso encontro assim de uma vez. É um boom de informações de pessoas bem-sucedidas, com dinheiro pra caramba, e você traça o ideal, aquilo é ideal. Mas ele fala do seguinte, que essas alegrias que o mundo oferece são alegrias imperfeitas. Mas o que o mundo transparece é que é perfeito.
Sim. Mas ele diz que essas alegrias são imperfeitas e que elas jamais vão satisfazer o coração humano. O que você fala sobre isso aí, Rodrigão? Aqui na página 20, como criar um Deus, né? Aqui bem no início do livro. Ele fala assim, Receita aí já. o que é um ídolo? Qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine seu coração e sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar. Página Muito 20, forte, hein? Página 20? Gente, eu tô lendo Página no 20, Kindle, aqui no então segundo minha, parágrafo da página pra mim 20. é Kindle não tem porcentagem. página, né? Não, a minha é porcentagem. Vai falar Como na criar porcentagem. Deus, né? É o Então, assim, essa é uma coisa interessante para a gente pensar, porque eu imagino, né, pensando e lendo tudo que a gente leu sobre o Timothy Keller nesse livro, o que é interessante a gente analisar é que justamente naqueles buracos da nossa vida é onde os ídolos se apoderam. Então, são nas nossas frustrações, são nos nossos vazios, que é como se não existisse um vácuo que o ídolo não pudesse apoderar. Então, tudo que é vazio em nós, ou que a gente permite se esvaziar, o ídolo toma conta. Então, ele vai falar justamente sobre isso. O que seria, então, essa frustração que Timothy Keller vai falar? É justamente a ausência de Deus. Então, se nós vivemos uma vida de modo em que áreas das nossas vidas Deus está ausente, os ídolos vão tomar conta. Ou Deus toma conta, ou os ídolos tomam conta. Se os ídolos tomarem conta, frustração. E aí a gente vai poder falar mais na frente sobre Jacó e Raquel. Então o desejo de Jacó era por Raquel. Mas ele casa com Raquel, dorme com Raquel, né, entre aspas, mas acorda com Leia. Por quê? Frustração. Então, em vez dele colocar o coração dele, a alegria dele, a vida dele, a satisfação dele em Deus, ele colocou em Raquel. E por ele achar que possuindo Raquel ele teria uma vida feliz e maravilhosa, ele passa naquela noite, porque ele não sabia que era Leia, mas na cabeça dele ele estava dormindo com Raquel. No outro dia ele acorda frustrado, porque é Leia que está na cama. Então isso é muito interessante a gente analisar, porque nossas vidas é essa analogia de Raquel e Jacó. Se nós vivemos a nossa vida ausente de Deus, os deuses vão tomar lugar dessa ausência e a gente vai chegar no final como Jacó, casando com Raquel, mas no final da vida é sempre Leia. Uma coisa é interessante porque assim, ele deixa claro no livro a perspectiva de que é impossível você não adorar algo. Então, todos adoramos algo. Então, a idolatria faz parte da nossa vida. Agora, adorar o quê? Idolatrar o quê? E eu acho interessante a perspectiva também que ele traz de que o ídolo, ele começa de uma coisa boa. O ídolo é uma coisa boa. Por exemplo, trabalho. Trabalho é uma coisa boa, é necessária, mas ele pode se tornar um ídolo. Tipo, o casamento, os filhos, o dinheiro sendo bem usado. Então, todo ídolo ele começa de uma coisa boa, que pode ser distorcido. E nós somos fantásticos para fabricar ídolos. A questão de Raquel, né? É errado ele querer Raquel? É errado ele amar Raquel? Não, mas a partir do momento que aquilo vira uma obsessão... O problema é amar Raquel mais do que a Deus. Aí entra C.S. Lewis. Exatamente. Porque aí o C.S. Lewis fica... E que tem muito C.S. Lewis aí nesse livro, não, né? Inclusive o C.S. Lewis está aqui no livro, bendito. Aliás, o C.S. Lewis está em todo lugar, né? Todo livro você vai ler, o cara quer ficar... O cara é fantástico. Aliás, quer escrever um livro e achar e que as pessoas achem seu livro interessante, cite C.S. Lewis, que vai ficar muito interessante seu livro. Então, assim, C.S. Lewis está aqui nesse livro e, com certeza, principalmente na parte em que Timothy Keller vai falar sobre a idolatria no amor, provavelmente ele leu bastante C.S. Lewis, porque C.S. Lewis vai falar sobre isso. O problema não é Raquel. O problema é amar Raquel mais do que a Deus. O problema não é Abraão amar Isaac. Não é problema. Os pais amaram os filhos amaram os pais. Não é problema. O problema é a gente colocar os nossos filhos no lugar de Deus ou colocar os nossos pais no lugar de Deus. Esse é o problema. Aí que nasce Eu acho
a idolatria. Eu acho muito interessante, ele não relata isso no livro, mas você lendo, você consegue entender que nossa vida, nosso coração e a nossa mente é como se fosse uma casa cheia de cômodos. E cada área da nossa vida é um cômodo. E se a gente não tem Deus dentro desse cômodo da nossa vida, algo se tornará um ídolo ali dentro. Como o pastor falou do trabalho, da esposa, do filho. E ele traz diversos pontos na nossa vida que é como se fosse um cômodo dentro de uma casa, você colocando nessa analogia. E traz para você pensar em cada área da sua vida, em cada detalhe da sua vida, em cada momento da sua vida, se realmente o que está sendo prioridade, o que está sendo posto ali, o que você está escolhendo, isso te faz refletir no profundo do profundo da sua alma, que traz para você um temor, traz para você uma seriedade sobre algo que a gente achava que era só um pedaço de madeira, um pedaço de barro, mas traz para dentro do seu coração e olha para você e fala bem assim, isso que você achava que era bobeira, que nem nós homens somos ensinados desde criança de que o trabalho é em primeiro lugar. Como a gente fez uma peça aqui na igreja, Confissões, e eu atuei nessa peça, sou um ótimo ator, viu, gente? Contratações. E na peça a gente exaltou essa parte do homem e do trabalho, que é exigido da sociedade. E o homem, se ele não se cuidar, ele não se policiar, ele coloca o trabalho em primeiro lugar na vida dele, que passa por cima de tudo. E ele trata disso no livro, mas eu acho interessante que a gente está falando sobre essa, eu achei, assim, é maravilhosa a exegese que ele faz esse texto de Gênesis, quando ele vai tratar de Jacó, Lia, Raquel, Leia, né? E é interessante que ele fala que a idolatria não parte somente de Jacó, né? Leia também, ela acaba sendo idólatra ali. Sim. Porque na página 21, uma página após a que você citou, ele fala que o ídolo é qualquer coisa que você observa e diz no fundo do coração. O que você fala? Você fala assim, o que é o ídolo? É quando você, do fundo do coração, você fala assim, se eu tiver isso, então eu sentirei que a minha vida faz sentido. Então, eu saberei que eu tenho valor. Então, me sentirei importante e seguro. E há muitas maneiras de descrever esse tipo de relacionamento com algo específico, mas talvez melhor seja a adoração. E a gente percebe no relato de Gênesis aí, que Lia, ela começou a pensar nisso em relação ao amor de Jacó por ela, em que ela olhou e falou assim, se eu tiver o amor dele, eu serei feliz. E ela reflete isso nos nomes que ela dá para os filhos, e ela constantemente era rejeitada por Jacó. Mas é interessante que ele lembra a gente, né, de que quando ela teve um filho chamado Judá, muito interessante ela isso. falou assim, ela deu um outro nome para Judá, e um nome já não se referia mais ao marido, mas sim ao próprio Deus. Ou seja, ela percebeu que a satisfação real não viria do marido, não era do marido, mas viria de Deus. E cara, o desenrolar da teologia bíblica, de todo o drama da redenção, nos livros bíblicos, a partir de Judá, é absurdamente maravilhoso, cara. Deixa eu ler por favor, leia aí, Rodrigo. Deixa eu ler essa parte que ela fala de quando ela tem Judá. Após anos, na página 64, lá no finalzinho da página 64, após anos dando à luz filhos, enfim houve um avanço. Quando deu à luz seu quarto filho, Judá, Leia disse, dessa vez louvarei o Senhor. Porque assim, todo filho que ela tinha, ela louvava o marido. Agora ele vai me amar mais. Agora ele vai me desejar mais e tal. Porque assim como Jacó idolatrou Raquel, Leia também idolatrou Jacó. E tudo que ela fazia era em detrimento, em prol do Jacó. E aí, num determinado momento, caiu a ficha. E aí vem Judá, e aí, em vez dela louvar Jacó, ela louva a Deus. E o interessante, assim, acho que para quem está ouvindo e não lê o livro, tem que entender que esse capítulo fala da idolatria do amor.
né, que parte da idolatria do amor, quando a gente busca ser amado por alguém que não é Deus e prioriza esse amor acima de tudo, vai ser sempre falho esse amor. Quando coloca o cônjuge, né, pastor? O cônjuge, você vai começar com Jacó querendo a aprovação de Isaac. Que começa Jacó querendo a aprovação. do sogro dele. Né? Do sogro, não, mas começa com a bênção. Sim. Começa com a bênção, porque ele queria ser amado pelo pai e ele queria ouvir, poxa, eu te abençoo, meu filho, mas o pai puxava a sardinha para o outro filho, para o Esaú. Então, todo esse desgaste é uma cadeia, né? É tipo aquele poema lá, o fulano que amava ciclano, que amava beltrano, que não amava ninguém. Né? Então, assim, para mostrar essa fragilidade de quando a gente idolatra o amor romântico também, como se isso fosse suprir, né? É o capítulo 2, o amor não é tudo de que você precisa. Escuta isso, o amor não é tudo de que você precisa. O amor de quem? Do outro, mas o amor de Deus, porque o amor do outro nunca vai suprir o que você precisa. Cara, isso é sensacional. E é interessante que ele relata, eu achei fantástico, porque ele não tem pressa de explicar detalhe por detalhe de cada tipo de idolatria que a gente tem na nossa vida. Ele relata tanto da parte do homem como da parte da mulher, relata dentro do relacionamento, relata sobre filhos. Cara, é sensacional. Porque, assim, eu não sei qual é o cronograma, mas eu acho que a gente pulou o capítulo 1, que era muito legal, falando de tudo que você precisa. Porque, porque a resenha... Não tem pauta. Não tem pauta. Que vaso Deus revela na hora. Tá, desculpa. É porque eu pensei que a gente ia falar um pouco do cada capítulo. Pode falar do capítulo 1. Não, mas não, é a questão... porque assim, eu acho que é interessante a gente tentar explanar aqui um pouco do que a gente encontra nesse livro, né? E interessante que no capítulo 1, ele vai falando assim, que às vezes a gente coloca a perspectiva de que para ser feliz eu preciso de. E aí quando você tem aquilo que você acredita, e ele usa o exemplo de uma mãe que queria muito um filho, mas ela acaba tornando a vida do filho infeliz, porque ela deposita toda a expectativa da vida dela no filho, né? Sim. E o capítulo 1 é tudo o que você sempre quis. Isso é muito importante, cara. Essa primeira idolatria que ela quis dizer, da mãe depositando expectativa no filho e o filho frustrando a mãe, é fantástico. É interessante, só pegando um gancho do capítulo 1, já que é para falar do capítulo 1, a mãe que frustra o filho, porque o desejo dela é amar o filho mais do que a Deus. Então, aí mora o problema. Destrói a vida do filho. Que quando a mãe tenta amar o filho mais do que a Deus, ela não ama o filho como de fato deveria amá-lo. E aí voltamos ao C.S. Lewis, que o C.S. Lewis vai falar sobre isso. Os 4 amores, que se você amar os seus entes queridos mais do que você ama a Deus, você não amará nem seus entes queridos e nem a Deus. Então, é o contrário, eu preciso amar a Deus mais do que os meus entes queridos, porque eu saberei amar a Deus e os meus entes queridos. O que essa mãe não entendeu, aqui essa mãe, do exemplo do Timothy Keller... É Ana, né, o nome dela? Hã? É Ana. É verdade, o nome da mãe. O que ela não entendeu... Ana. É que eu não estou fluente ainda no inglês, pessoal. É N com E, né? N com E. Então, assim... N com E. Outro livro. Aliás, é uma série de livros. O que a mãe não entendeu é que ela precisava amar a Deus mais do que o filho dela. E pelo fato dela amar mais o filho dela do que a Deus, ela frustrou o filho dela. Então esse é o perigo. E isso vale para o casamento, em qualquer área da vida que exige relacionamento. Eu acho que assim, a conclusão desse capítulo fica um pouco assim, ninguém tem o poder de ser um ídolo para você. Ninguém suportará ser um ídolo para você. Essa pessoa sofrerá. Nenhum ser criado tem Nem o pet, né? Nem o pet. Ninguém sufoca isso. Né? Então ninguém tem a capacidade de suportar ser o seu ídolo. Então você vai frustrar e machucar essa pessoa, e você também vai ficar frustrado. Porque é o único que tem o poder de suportar. A única esperança é Ele. E eu acho legal que depois ele já vem falando sobre Abraão, né, pastor? E citando também o filho. Aí entra na perspectiva que ele sempre vai trazer um personagem bíblico para
para Aí ele ilustrar cita isso daí, cita o filho, né, falando sobre o que a Ana entrega do fez Isaac. e traz sobre um personagem bíblico em cima dessa história. Legal. Que é interessante que, tipo, se acontece com Abraão o que aconteceu com Ana, todo o futuro da raça humana hoje estaria em jogo, entendeu? Então ele traz uma história. Como é que é? Não entendi. Se ele traz uma história com o nome de Ana e o filho, Ana, pastor Ana, Ana com E, e ele logo depois traz falando sobre Abraão e Isaac. E se você conseguir fazer uma junção, se Abraão tivesse sido de uma forma como Ana foi com Isaac, teria destruído todo o projeto de Deus para a raça humana. Porque se Abraão sufocasse Isaac, ele não conseguiria ser o Isaac que era para ser, e não geraria Jacó, que não geraria as 12 tribos de Israel, que não teria hoje. Então, tudo Acho isso... que o que o Timothy Keller quer trazer com essa história do Abraão é exatamente que isso seja evitado, né? Exatamente. É mostrar que Deus queria evitar esse tipo de procedimento da parte de Abraão. Ele queria evitar que Isaac fosse uma idolatria na vida dele, que ele amasse Isaac mais do que a Deus. A gente estava até discutindo isso um pouco antes da gente começar, e aí depois quando ele vai matar o filho, né? Que ele não mata o filho, mas o anjo Você fala deu spoiler, assim... cara. Você deu spoiler. O nível, né? Tipo, você dá spoiler de Gênesis, tá ligado? É muito pesado isso. Aí... A galera dando boa noite, pessoal. Manda aí as perguntas de vocês. Então, a ideia, Deus ele deseja evitar em Abraão uma idolatria, né, para com Isaac, fazer com que Abraão ame Isaac mais do que a Deus. Tanto é que o próprio anjo fala assim, não, agora eu sei que você teme a Deus, que você ama a Deus, né, por causa daquela demonstração dele. Até o nome de Isaac é riso, né, alegria. E isso traz porque dá a entender que a vida tanto de Sara como de Abraão antes era triste. Depois disso veio a alegria na vida deles, veio o riso. As pessoas falam que é porque Sara riu na hora lá que o anjo apareceu, fez a promessa. Mas eu acredito que eles não eram felizes, porque por mais que eles conquistaram, tinham posses, o Senhor estava abençoando, eles não tinham o que eles mais almejavam. E quando Deus, a analogia também que eu acho que traz do livro para nosso cotidiano, e toda vez que a gente almeja algo e o Senhor vem nos dar, o Senhor também tem o cuidado disso não se tornar algo primário na nossa vida no lugar dele, né? Isso digo. Eu achei interessante aqui as conexões que o Timothy Keller faz. Só falando um pouquinho do capítulo 1, ele traz vários exemplos, né, sobre pessoas que amam dinheiro e por aí vai, né, o seu trabalho e tal. Isso mostra a grande influência que ele tem em se relacionar com a cultura, né? Então você percebe que isso me parece, nesse livro, me parece que ele exerce muita influência sobre a cultura dele ao escrever um livro como esse, porque em cada fase da cultura, em cada exemplo da cultura, ele mostra algo que já aconteceu nas Escrituras, que serve muito para aquilo que está acontecendo. Aí eu queria saber de vocês assim, de que forma esse livro pode influenciar no nosso evangelismo, na nossa pregação, na forma como a gente lida com essas situações, assim, porque ele é bem específico nessas questões. Assim, a gente aprende com Tim, né? Intimidade total, né? Timzinho. Keller, né? A gente aprende com... chamar de Tim depois que você leu. Terceiro livro, aí você pode chamar de Tim. Tá bom, é outro nível. Mas assim, a gente aprende com ele a fazer uma leitura da nossa cultura e saber que a Bíblia tem resposta para tudo. Eu acho que isso é fundamental. Tanto a Bíblia tem resposta no Antigo e Jesus é a resposta para tudo também. E ele faz essa conexão, porque assim, você tocou num ponto que eu acho que é interessante dele, eu achei muito interessante dele, que ele é um cara bíblico, ali, fundamentalista, ali, ó, a Bíblia está aqui, e contemporâneo, porque parece que ele escreve esse livro, ele começa a escrever esse livro diante da depressão de 2008 que nós vivemos, da americana lá, financeira, pá, os caras se suicidando, e ele fala assim, pô, deixa eu tive um... É tipo como se ele falasse assim, mano,
tem um negócio igualzinho nas Escrituras. Sim. Porque eu estava falando com um amigo esses dias, falando sobre como a Bíblia é um livro antigo, né? O livro mais recente da Bíblia tem 2000 anos, né? Mas ela é extremamente atual, e é interessante porque parece que a sociedade repete as coisas, e cada vez que a gente vê algo de errado, algum ídolo surgindo na sociedade, a gente fala, mano, é que você não leu a Bíblia. Se você tivesse lido a Bíblia, você tinha visto que... Isso que você está falando aí... Teve um cara que escreveu sobre isso, que não tem nada novo debaixo do sol. Ah, sim. Eclesiastes, grande Sassá, Salomão. O pessoal tá íntimo aqui, hein? Não, e assim, cara, então assim, eu acho que ler Timothy Keller nesse livro te faz um exercício de fazer uma leitura do seu contemporâneo e poder encontrar resposta nas Escrituras. Eu acho que isso é uma... Eu penso assim, qualquer livro que você escrever de um cunho religioso, digamos assim, religioso, teológico, bíblico, ele vai falar com a contemporaneidade. Qualquer livro. Então, eu proponho escrever um livro religioso na África, ele vai falar com os africanos. A Bíblia é atemporal. Então, aí, por exemplo, quando você lê Timothy Keller escrevendo para os estadunidenses, você consegue vê-lo atingindo o coração de cada um deles. Você trazendo para o Brasil... Porque, assim, o que está acontecendo lá está acontecendo muito próximo aqui, né? Reverbera. A gente está vivendo muita coisa parecida com... Inclusive, muita coisa de lá vem para cá. Inclusive, já vi culturalmente falando, né? Coisas boas e coisas ruins, né? No caso do Timothy Keller, é uma coisa muito boa para nós. Mas... ver as escrituras, olhar para as escrituras, esse livro, por exemplo, está recheado de exemplos. Jonas, Jacó, Daniel, que mais? Vários escritores da Bíblia que a gente tem como exemplo. Ele citou aqui. Então, por exemplo, falar de uma mãe que ama o filho mais do que a Deus. E aí tem um exemplo nas escrituras, né, que é a idolatria no amor. De alguém que idolatrou o dinheiro, vai ter um exemplo nas Escrituras. Então, a Bíblia é um livro tão contemporâneo que em qualquer lugar que alguém propõe escrever sobre ela, ou baseado nela, vai falar para qualquer pessoa de qualquer tempo. Eu acho que assim, vamos tentar fazer um pensamento rápido aqui. A gente, para a galera que está acompanhando a gente, pensar um pouco conseguir mergulhar um pouco dentro desse livro. Por exemplo, quando ele fala de amor, ele fala de Abraão, Isaac, certo? Aí ele fala de dinheiro, ele usa qual personagem? Quem lembra? Dinheiro? Zaqueu. Usa Zaqueu. Então, essa é a brincadeira, gente. Usa Zaqueu. No amor ele também fala de Raquel e Amor e Jacó. Aí ele fala sobre poder. Ele fala de Nabucodonosor. Aí ele fala de política. Política, ele trabalha com quem? Ele trabalha um pouco Jonas. Ele pega Jonas e dá uma escolha, uma aula de Jonas. Amor à nação. Inclusive, ele tem um livro chamado O Profeta Pródigo. Olha aí. Jonas era um patriota. Gente, esse capítulo de Jonas sobre política vai virar um sermão. Vai virar uma série de sermão. É só dos livros que a gente leu. O problema vai virar sermão. Quem vai chegar primeiro, né? Eu vou pregar. O interessante é que a gente está caminhando aqui, pegando só algumas constatações do livro, que ele identifica na cultura que somos idólatras. E que a Bíblia fala sobre isso. Só que tem uma outra parte do livro que ele sempre faz algumas conexões de como se livrar disso. E é meio estranho, porque ele fala assim ele meio que fala assim, gente, está vendo esse monte de ídolo no seu coração? Está vendo esse monte de coisa? Você já percebeu que você é um adorador de si mesmo? Você já percebeu como você adora a política? Você já percebeu como o seu coração está recheado de uma paixão que não é Deus? Você já percebeu isso? Agora eu quero te falar um negócio. Não tem como você se livrar disso. Ele fala isso. Eu falo, tá vendo essa idolatria toda? É impossível você se livrar disso aí. Aí você
fala, mano, o que eu faço? É algo que não pode ficar vazio. Agora o que eu faço? Aí ele vai falar que você tem uma esperança. E em todos os exemplos, ele mostra aonde, ou melhor, onde esse tipo de devoção, esse tipo de adoração, esse tipo de idolatria deve ser canalizada. E as conexões que ele faz entre todas essas coisas e a satisfação em Deus, a satisfação em Jesus e se encontrar no sacrifício de Jesus é absolutamente impressionante, cara. É o que eu tenho falado até lá no grupo do livro, né? Se você prega o Antigo Testamento, e você não leva para Jesus Cristo, você só vai fazer comentários morais como que é isso assim? O que ele traz aí no livro em relação a isso aí, Rodrigo? É interessante a gente olhar nesse aspecto, porque quando a gente, por exemplo, se a gente for superficial nesse assunto, deuses falsos, a gente vai criar 7 passos para se livrar dos deuses falsos. 7 passos para não ser um idólatra, né? Para ser superficial, né? E ele Fica bem raso, né? E aí você vai na livraria, deve ter um monte de livro assim. Só que o Timothy Keller, ele tem uma sacada muito interessante, porque ele não vai nesse aspecto. Eu acho legal o Rodrigo falar Timothy Keller. Eu acho bonitinho. Porque ele coloca o aceito agudo no Fica outro, bonitinho. tá ligado? Eu tô Vou chamar gostando. de Tim. Ele tá lembrando O nosso irmão Tim. Timóteo. É o sotaque. Aí tem no capítulo 7, aí já estou lá no 7 agora. Você se importa? Dá pra Não, você? a gente... Você quer que vá pro 3? Não, o tempo tá acabando. Ó, Né? o fim dos deuses falsos. Aí tem um camarada chamado David Clarkson. David Clarkson, ele escreve o seguinte, ele escreve assim, ó, na página 164, bem no comecinho da página, diz assim, ó, o coração humano é mesmo uma fábrica de produção em série de ídolos. Existe alguma esperança? Aí o que você perguntou. Existe alguma esperança? Aí ele responde, sim, se começarmos a entender que os ídolos não podem ser simplesmente removidos, têm de ser substituídos. Se você tentar apenas erradicá-los, eles voltam a crescer. Mas pode-se colocar outra coisa no lugar. Aí uma pergunta, o quê? O próprio Deus, é claro. Mano, que magnífico isso aqui. Então, assim, olha só a sacada. Se os ídolos, eles crescem em nossas vidas a partir da ausência de Deus, ou seja, eu deixo de amar e servir a Deus e os ídolos tomam conta desse espaço vazio. Então esse é o primeiro ponto que a gente vai encontrar lá no comecinho do livro. Mas depois ele vai dizer o seguinte, mas como livrá-los dele? É o sentido inverso. É quando eu passo agora a colocar Deus no lugar. Então a única forma da gente se livrar dos deuses ou dos nossos ídolos, primeiro ponto, eu acredito que a única forma da gente se livrar deles é compreender que somos idólatras. Não só os católicos, somos verdade. idólatras. Existe idolatria nas nossas vidas, idolatrias superficiais, idolatrias sutis, como você usou aquela expressão lá? Subliminares nas nossas vidas. Então, primeiro ponto, eu sou idólatra, tem algumas idolatrias na minha vida. Você falou sobre a casa, ele vai falar sobre a casa. Ele vai concluir. Ele vai falar que a nossa vida é como uma casa e que se a gente olhar para cada canto dela vai existir um ídolo. Então, existem ídolos nas nossas vidas e a única forma de nós livrarmos deles é colocando Deus no lugar. Deus precisa voltar para o lugar de onde ele saiu. Essa é a ideia. Eu acho que o Rodrigo falou sobre superficialidade e que nem falando sobre dinheiro, poder, sexo. Só que ele vai muito mais além, né, Diego? Nesse ponto aí, o Rodrigo citou aí, que para você substituir, você não pode substituir somente o dinheiro. Você tem que ir na raiz de onde isso está pegando. Então, qual é o motivo? Qual é a intenção que te leva a ter o dinheiro como idolatria? Isso que é interessante, que ele só não fala para você assim, não, o dinheiro é seu problema. Não, a sua esposa... É não tratar o problema a partir do problema. É tratar o problema a partir da raiz Muito interessante. do que gerou o problema. Ele vai no fundo, ele vai lá e arranca. Porque o dinheiro ele te leva a várias áreas. Porque você às vezes quer ter o controle, você às vezes quer ser pão duro, igual ele usa o termo, que tem um marido que é o pão duro e já tem a mulher que ela é gastona. E os dois são idólatras.
com o dinheiro. Isso que é muito O marido interessante. aparece no gabinete pastoral para falar mal da esposa. Eu falo, não, você também está errado. Não, e Isso é muito bom. Eu acho muito interessante, né, lendo esse livro, assim, às vezes a gente percebe questões de maus hábitos, de vícios, e você vê que a pessoa viciada, muitas vezes, aquele objeto ao qual ela é viciada, a substância, é uma idolatria, porque ela não consegue ficar sem. Né? Para ela se acalmar, ela precisa fumar. Então, assim, sem aquilo ela não vive. Então, pensar na dependência como uma idolatria também é legal. Eu acho muito interessante, na conclusão do livro também, ele fala assim, como identificar os ídolos? E ele deixa 4 pontos interessantes de como identificar um ídolo. E o primeiro que ele fala assim, a partir da página 177, ele fala assim, como você pode identificar o ídolo? Uma das maneiras é assim, você parar e ver aonde a sua imaginação te leva quando você tem liberdade para pensar o que você quer. Olha isso. Quando você analise-se. O que você pensa quando você pode pensar, o que você tem liberdade para pensar o que você quer. É justamente isso, né? E aí, 671. Aí, segundo ponto, quando você está livre para pensar o que você quer, o que toma a sua cabeça? Quando você tem essa liberdade. Cuidado, isso pode ser um ídolo. É uma forma de você identificar. Outra coisa, aonde você não tem medo de empregar o seu dinheiro. No que você gasta mais dinheiro? Isso aí pode ser um ídolo. Porque com o ídolo você não tem reservas, você não tem ressalvas. Né? Outra coisa que ele fala, a terceira maneira, aonde que está justamente a sua convicção religiosa. O que você acha que você se esforça para estar... Onde está a sua crença, a sua piedade? Às vezes você acredita que você distribuir cesta básica é o que te faz ser piedoso, o que te aproxima mais de Deus. Então é um ídolo dentro da própria religião. Né? O esforço que você faz para ser piedoso, né? Onde isso também é. E um outro ponto muito interessante é que ele fala assim, veja quais são as suas emoções incontroláveis. A raiva, né? Aquela alegria sem controle. Então, são maneiras de identificar a idolatria em nós. Muito interessante. No subtítulo do livro, ele fala sobre as promessas, ele fala assim, as promessas vazias do dinheiro, sexo e poder, e ele fala a única esperança que realmente importa. De que forma... esse livro, qual é essa única esperança que realmente importa? Eu acho que o que ele quer mostrar, assim, para a gente caminhar para o final, né, é levar sempre... No final já? Não dá mais prazo para falar nada? Mas tem uma parte aqui que eu acho que é muito interessante. A gente já abre isso aí já. Mas ele sempre nos leva para Jesus. Sempre nos leva para Jesus. Por exemplo, de que forma nós podemos nos substituir esses ídolos olhando para Jesus Cristo? Por exemplo, se a pessoa que se sente rejeitada, ela tem a sede, ela quer ser amada, né? Que é o que ele fala aqui. Olhe para Jesus, que sofreu a rejeição dos homens por amor a nós. Né? Ele mostra, por exemplo, a sede pelo poder. Olhe para Jesus, que ele deixou o céu, tudo aquilo que ele tinha para ser pobre entre os homens e tal. A forma como ele linka tudo a Jesus é maravilhoso. Mas eu queria ouvir você. Ficamos curiosos, assim. Não, eu acho assim, a gente está falando sobre deuses falsos dentro de uma igreja, né, inclusive. Então, eu acho que a gente não poderia ir embora sem falar sobre os ídolos em nossa religião. Então, ele vai falar aqui no capítulo 6, na página 141, ele vai identificar alguns ídolos da religião. É rapidinho. Por exemplo, ele vai falar assim, como identificar esses ídolos na nossa religião, porque aí é interessante. Ele está falando de ídolos na nossa vida, em todos os aspectos. Desde os ídolos micro até o macro.
como no ídolos da nação, da economia e tal. Mas ele é mais específico quando ele fala sobre ídolos em nossa religião. Ele é extremamente detalhista. Parece que tudo é religião, mas não é. Não necessariamente é religião. Mas existem os ídolos específicos da religião. E é uma coisa muito interessante, porque se a gente não ler esse livro, a gente não vai identificar isso aqui. Você sabe por quê? Porque está dentro de uma página, ou capítulo desse subtítulo, é os ídolos ocultos em nossa vida. Ou seja, né, a gente precisa identificar aquilo que é oculto, porque a gente só vai identificar se a gente estiver lendo as Escrituras, como o livro é baseado nas Escrituras, e as Escrituras e irmãos, né, como você já citou, que ler livro significa subir nos ombros de gigantes. Você falou sobre isso da última vez. Então, gigantes, né, como Timothy Keller, e que se debruçou sobre as Escrituras, vai nos ajudar a jogar a luz nos cômodos da nossa vida para identificar os ídolos ocultos, inclusive os ocultos da religião. Que ele vai falar aqui, ó, um indicador de que você resvalou nessa forma de... Não, ele vai falar sobre os ídolos da religião, e o primeiro ídolo que ele identifica aqui, que é a questão de viver uma vida baseada no evangelho da autojustificação. Qual que é a página aí? É a página 141. Então, quando a gente vive um evangelho em que a gente abandona o evangelho da graça, é uma forma de ídolo. Porque para ele o evangelho... Porque para ele é o seguinte, eu estava lendo lá mais no começo, ele vai falar sobre o evangelho da graça, ele vai falar assim, ó, ninguém nesse mundo tem Deus como devedor. Ninguém. Por isso que existe a graça. O evangelho da graça é dizer assim, ó, eu devo algo a Deus. E nunca o contrário. Porque o dia que for o contrário, Deus ser o nosso devedor, aí a gente entra na autojustificação e Deus se torna para nós um ídolo. Então, graça, evangelho da graça, significa dizer assim, ó, sempre serei devedor de Deus. Por isso que ele escolhe Jacó e não Esaú. Porque se ele tivesse escolhido Esaú, o evangelho ou a graça em si não teria a mesma importância do que escolher Jacó. Escolher Jacó é dizer assim, estou escolhendo alguém que representa uma pessoa que vai me dever alguma coisa sempre. O menos importante. O menos importante. Então, abandonar o evangelho da graça é entrar no caminho de um Deus falso ou de uma idolatria da religião. Isso influencia diretamente a forma como a gente prega, porque nós não falamos no sentido de dê uma chance para Jesus, mas é olhar e falar assim, ore para que Deus te dê uma chance, porque é você que deve a Ele, não é Ele que te deve. Porque a gente acaba idolatrando a nós mesmos, achando que o fato da gente merecer alguma coisa, então quem são os nossos ídolos? Eu mesmo, o meu esforço, a minha dedicação, o meu compromisso, isso torna para mim um ídolo. Sim. E eu passo a achar que a vida cristã, ou que o favor de Deus na minha vida é baseado no meu mérito, do que eu fiz, não do que Deus fez. Aí entra a parte que a pessoa é salva por Jesus e fica buscando a salvação dia após dia pelaquilo que ela faz. Pelaquilo que ela faz. Aí eu vou falar rapidinho para a gente não perder tempo. Então, primeiro é a autojustificação. Esse evangelho da autojustificação é uma forma de idolatria. E a outra forma de idolatria é transformar o sucesso ministerial ou sucesso religioso. Ele vai falar aqui, ó. Outra forma de idolatria nas comunidades religiosas é transformar dons espirituais e sucesso ministerial em um Deus falso. Então, olha só que interessante. Isso aqui é comum, né? Quer dizer, a pessoa ela passa a viver a vida cristã ou a vida na religião baseado nos talentos que ela recebeu, inclusive, de Deus. E, se são dons, já são presentes. E ela se apoia nesses dons. E ela põe, então, ela se acha uma pessoa extremamente talentosa, cheia de dons. E ela vê nisso uma forma de idolatria. E ela acha que, de alguma forma, aquilo atrai o favor de Deus para ela. Exatamente. De forma salvífica, por exemplo. Sim. Outra questão também muito interessante que vai falar, que é outro tipo de idolatria religiosa, tem relação com o viver moral. O cara se vangloriar da moralidade dele. Sim. Dizer, eu sou um bom pai, sou uma boa mãe, sou um bom filho, tipo sou um bom cristão. Do publicano e do fariseu. Exatamente. Então, isso também é uma forma de idolatria. A pessoa chegar a um ponto e falar assim, eu não sou como esse bêbado, eu não sou como esse viciado. E aí fazer disso uma idolatria. E é onde ele usa o Jonas.
Ele vai entrar. Ele acho que vai está usar falando o sobre o Jonas, né? para expor tudo isso daí. Eu acho que ele está falando sobre o Jonas. Tá mesmo. E aí, o outro ponto interessante, para fechar, é que uma outra forma de idolatria é colocar a nação no lugar de Deus. Alô, Porque Jonas. isso leva ao imperialismo cultural. Aí Então- entra na onde muitas pessoas colocam a igreja acima do Senhor e tratam a igreja maior do que as pessoas que a igreja tem que salvar. E um grande problema que acontece tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil é de a gente substituir a igreja pela nação. Não é a igreja que está evangelizando os brasileiros e a igreja brasileira, pensamos assim, não a igreja A igreja que está evangelizando espiritual, as pessoas, vamos dizer assim. né? Independente das nações, né? Independente da nacionalidade delas. Mas é a nação brasileira que vai evangelizar outra nação. Então, isso é uma forma de idolatria, porque isso é imperialismo. Por exemplo, os Estados Unidos fez muito bem isso. Ele Pós cita Segunda aqui. Guerra Mundial, ele vai falar sobre isso. Pós Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se impôs no mundo como a nação santa escolhida por Deus para evangelizar todos os povos. E aí tudo que vem de lá é aceitável. A gente acha que e é a bom. gente aceitou um monte de coisa dos Estados Unidos, especialmente a América Latina, justamente por essa imposição imperialista dos Estados Unidos em relação a todas as outras nações, especialmente a América Latina. Então tudo que vinha de lá era legal, mas não De forma necessariamente. que em alguns ambientes teológicos, se você não aceita aquilo que vem de lá, você nem crente é. Nem crente, né? Né? E é interessante porque quando ele trata disso, de política, a gente vê muito do cenário político hoje aqui no Brasil, que tem muito a ver com muita coisa do que ele fala Misturar no livro, nação com igreja. com igreja. Sim. E tantas frases da política hoje em dia, né? Deus acima de tudo. Deus me O O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus e coisas assim. Tem né? um grifo meu aqui na página 149, falando desse assunto, diz assim: o orgulho racial e a mesquinhez cultural não podem coexistir com o evangelho da graça. Você resume bem. Isso aqui é interessante que o Antônio Carlos Costa vai falar sobre isso, sobre essa questão de substituir a nação por Deus ou a nação pela igreja. Ele vai falar assim, nós cristãos estamos mais perto de outras pessoas cristãs, de outras nacionalidades, do que aquelas que fazem parte da nossa nação e que não é cristã. Eu falo muito Percebe isso, então? Eu falo muito isso. As pessoas que querem evangelizar a África e aquela que está do seu lado, ela não consegue alcançar. Então, isso também é uma forma de idolatria. Os deuses da religião. Olha o que o Xandão escreveu aqui. Eu não consegui ler esse livro ainda, mas vendo os comentários de vocês, percebi que a temática desse livro é bem semelhante ao livro Chega de Regras, que tem sido comentado no canal do Dizescope. Eu não conheço esse livro, não. Chega de regras. Chega de regras? Chega de regras. Fala mais depois desse livro para nós, Xandão. Douglas Vamos Gonçalves? colocar ele Douglas? na lista, na fila. Cara, vamos lá, para a gente caminhar para o final. Queria só deixar uma marcação aqui, Diego, só para resumir. É bem no início do livro. Eu não vou falar a página, gente, porque eu estou lendo no Kindle. Aqui é porcentagem. Mas dá para você colocar a página aqui, Vaso. Ó, Eu não manjo. aí, a página. Não, aqui é posição. Posição aqui, ó, 352. se liga só. Aí, moleque. Página 26. Se liga. É que o Tutorial sobre Kindle com o Diego Viana. Compre Kindle, compre Kindle. Kindle é de Deus. Na ó. página 26 Só diz o assim, cheiro ó, do livro, né? uma Mas marcação que eu coloquei assim: adoram a servir a criatura em lugar do Criador. Como se faz uma idolatria no seu coração, no meu coração, no nosso coração, quando a gente coloca isso acima do nosso Deus e transforma, porque a idolatria a gente molda ela segundo a nossa vontade. Quando a gente coloca a Deus, a gente quer o moldado da história. Então, para meu resumo básico, bem básico, porque esse livro é muito completo, então é um livro para você colocar, igual o Rodrigo fala, de cabeceira. Ler todo ano. Então, para mim, é isso. Nunca coloque nada acima do Senhor, para que você não crie ídolos. um livro, ele nunca é só mais um livro. Ou ele não deveria ser só mais um livro. Mas a gente percebe, como você tinha falado, que existem coisas que a gente jamais perceberia se a gente não tivesse lido. Por exemplo, os deuses ou ídolos ocultos.
E aí a gente precisa de caras como ele para nos ajudar a identificar essas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque ler não é só coisa de nerd, né? Todo cristão deveria ler. A ideia é o seguinte: eu percebi uma coisa, que identificar um Deus falso nas nossas vidas requer humildade. Nem todo mundo está disposto a mudar o rumo. Esse livro, ele olha para você e fala assim: Diego, Rodrigo, Carlos, você está indo nessa direção aqui, ó. Só que você precisa voltar um pouquinho ou desviar a sua direção. Ler um livro como esse é olhar e falar assim: Deus, me ajuda, pelo menos deveria ser assim. Deus, eu vou ler um livro que vai me ajudar a identificar alguns deuses falsos na minha vida. Me ajuda a identificar esses ídolos, me ajuda a identificar aonde está essa minha adoração. Será que eu estou sendo real? Fazer igual Davi, ver se há em mim algum caminho mau, ou se há, né? Ver se existe, e guia-me pelo caminho eterno. Então, Deus, o Senhor usou o Timothy Keller para escrever esse livro, para me instruir. Então, me ajuda ao identificar esses deuses falsos, me ajuda a canalizar essa adoração para aquilo que de fato é Deus. Me ensina a identificar que eu sou um idólatra da minha profissão e olhar para Jesus Cristo. Me ajuda a deixar de olhar me ajuda a descansar em Ti, Senhor. Porque Ele fala do trabalho, né? E a gente fica trabalhando, hora extra, trabalho. Deus, me ajuda a olhar para o Senhor, identificar que o meu sustento vem de Ti. Senhor, eu preciso ser amado, tal pessoa não me ama, eu não consigo... Me ajuda a olhar para isso e perceber que o amor verdadeiro eu encontro em Jesus, naquele que se ofertou por alguém que não merece, que sou eu, não mereço, mas Ele me amou. Me ajuda a olhar para Jesus, identificar o meu Deus falso, olhar para esse Deus falso e substituir para o Deus verdadeiro que é Jesus Cristo. Me ajuda, Senhor. Ler esse livro deveria nos levar a tomar uma outra direção, de ir para o Deus verdadeiro, o amor verdadeiro, e tudo aquilo que e olhar, a canalizar a nossa energia para a única esperança que realmente importa. Eu acho que quando eu li esse livro, ele me levou a esses desafios. É desafiador ler um livro desse com o coração aberto para uma mudança de vida mesmo, né? Eu acho que se todo leitor desse livro mudar, ou colocar aquilo que ele coloca em prática, colocar o que ele diz em prática, acho que muita coisa vai ser transformada, né? De que forma esse livro mais impactou vocês assim? E o que vocês diriam como palavra final, assim, para incentivar a galera a ler esse livro aí, gente? Fala aí, Carlos. Um ídolo que foi logo de cara no início do livro. Eu sou um cara que cresceu sem pai. Então, desde criança, eu sonhava em ser pai para me dar a alguém algo que eu nunca tive. E isso, para mim, eu lendo o livro, eu percebi que, de alguma forma, era uma idolatria que eu estava criando dentro do meu coração. Eu iria depositar em cima do meu filho que está para nascer a expectativa que um dia eu sonhei para mim. Isso poderia causar o que causou com o filho de Ana, com ele. Entendeu? Então, o livro já me ajudou a ter uma perspectiva de que eu não preciso ser o pai que eu nunca tive. Eu só preciso ser o pai que o meu filho precisa que eu seja. Pai normal, né? Tipo isso, só pai. Falando em pai, tá aí o Rodrigo Oliveira, que é pai, muito pai. Ele é bem... Então, minha parte que afetou foi essa. Pai 4 vezes, né? E uma forma de não idolatrar os filhos é ter muitos filhos. Aí se você for pai de um só, você vai idolatrar. Recebe aí, Joyce.
Então já faz vários filhos, que aí você vai ver que cada um tem a sua personalidade, e sua importância, seus defeitos e etc. Mas ler Timothy Keller é maravilhoso, por quê? Primeiro porque ele não é um cara prepotente. Esses caras que escreve livro, que está nas livrarias, 7 passos para alguma coisa, esquece. Esses caras são prepotentes. 10 passos para não sei o quê, 10 passos para livrar não sei do quê, 10 passos para alcançar. É prepotência pura. Timóteo Keller não tem essa prepotência. Por isso, talvez, ele seja um cara muito lido. Porque, assim, eu tenho dificuldade com autores que escrevem muito livro. Eu confesso. O cara escreveu muito, assim. Tirando o C.S. Lewis, a parte. C.S. Lewis é a parte de tudo. Mas é difícil você pensar assim, um cara, a vida toda, escreveu 50 livros. E ele ser profundo nos 50. É difícil, cara. A não ser que a vida do cara é escrever livro. Aí você olha o Tim Keller e você fala, caramba, mano. Aí você pega o Timóteo que quer escrever mais. Mas ele, por exemplo, não, ele é diferenciado. Eu também tento tirar ele dessas listas. Não é à toa que ele é conhecido por alguns como o C.S. Lewis do século XXI, né? Exatamente. Por quê? Porque ele não é prepotente. O livro dele tem mais a finalidade de apontar os ídolos nas nossas vidas do que direcionar um caminho. Porque não há uma forma, nem as escrituras têm essa prepotência de falar, é assim assado, é assim, é dessa forma, é para a direita e pronto, acabou. Não. Inclusive as escrituras, ela tem essa finalidade de apontar os nossos defeitos, mas é claro que o único caminho que nós temos é Cristo. Mas para chegar até Cristo, existem várias outras questões. Então, por exemplo, quando ele vai falar sobre a questão do dinheiro, então ele vai falar assim, o cara trabalha muito, o cara pensa assim, o cara trabalha em 3 empregos. Qual que é a idolatria dele? É o Eu, Julius. como sendo superficialmente falando, eu vou falar o seguinte, a idolatria dele é o dinheiro. Mas não necessariamente. E esse livro abriu a minha mente para isso. Porque para ele vai falar sobre idolatrias superficiais e idolatrias profundas. Então, o cara que trabalha muito, ele não necessariamente é um idólatra do dinheiro. Talvez a idolatria dele é de poder. Só que para ele alcançar o poder, ele precisa passar pelo dinheiro. Por isso que ele trabalha para morrer. Entendeu? Ou talvez a idolatria dele é segurança. Ele quer segurança. Então ele precisa de dinheiro para poupar. É o mão de vaca. Ele poupa para ter uma renda no futuro. Porque ele quer segurança. Então, assim, esse livro abriu a minha mente para isso. Para identificar nas nossas vidas coisas das quais não identificaríamos, porque são ídolos ocultos nas nossas vidas, e que ele abra a nossa mente. Então, para mim foi uma experiência bonita, interessante, que revelou para mim, especial, vários ídolos dos quais eu preciso trabalhar. Vários deles. E é fácil? Não, é difícil. Extremamente. difícil. Não é tipo assim, você vai ler o livro e pronto, é um Porque processo. de repente né? o meu processo. ídolo é orgulho. E se eu for um cara orgulhoso, eu vou ler Timothy Keller e vou falar assim, caramba, meu, esse cara tá errado. Eu não concordo com isso aqui. O cara orgulhoso é assim. Então aí o cara precisa primeiro entender que aí o ídolo dele é orgulho. Por exemplo, vou confessar o meu ídolo maior. Agora em rede nacional. Rede nacional. 500 mil pessoas assistindo. Se eu fosse um cara orgulhoso, eu ia me orgulhar de contar o meu ídolo, mas não é o meu caso. Mas o meu ídolo tem sido, para mim... O Messi. Hã? O Messi. Messi. Também é o meu ídolo, não é não. Não é não. mano. Esquece o Messi. Mas também o Messi pode Mas ser um foi bem ídolo. evidente esse ídolo na sua vida nessa Copa. Ei, irmão. Só por causa da camiseta. Mas é assim, uma coisa que eu preciso trabalhar bem é a minha reputação. Eu amo a minha reputação. Então, e isso às vezes existem várias maneiras de eu chegar a essa reputação. Conta mais. Não, Vamos aprofundar isso aí. Marília Gabriela. Fala, querido. Então, assim, Mesmo? eu não amo minha imaginava, reputação, não. eu gosto da minha reputação. O interessante é que o livro consegue atingir, consegue apontar para você. Deixa ele onde- falar do ídolo dele, pô, tá? Você Você tá falou gostando? do seu ídolo. Qual que é o seu ídolo mesmo? O meu ídolo. Ele estava criando um ídolo que era o filho dele. Não, eu sempre tive esse ídolo. Sei, ser pai. De ter algo que eu nunca tive. E repassar isso. Se tornar, como é que você torna algo que você nunca teve? Era uma coisa muito louca. Mas essa questão de querer ser, eu preciso ser, isso tornava em mim a necessidade de que eu preciso provar para que coisas que eu não consegui ter. Então isso para mim era um ídolo que me fazia, igual é mencionado no livro, a atleta que
ficava correndo sempre atrás de algo, mas nunca conseguia chegar. Porque você deposita nas coisas aquilo que você precisa, que está em Deus. Ele fala de uns fracassos aí em relação a uma galera que abusou demais para ser, né, topzudo aí no que faz, né? Principalmente dos jogadores de futebol, que ele fala lá. Madonna, eles usavam, ele usa Madonna também. usavam anabolizante, usavam uma porrada de coisa, nada contra. O anabolizante, deixa eu ficar quieto. Mas a galera que deixa eu consertar isso aí. Da galera que avançou mais do que deveria, tá ligado? Deixa eu falar do meu ídolo, isso aí disfarça. Fala do seu ídolo aí. Mas assim, é difícil você ler esse livro e não identificar um ídolo na sua vida. Sim. Ou mais de um. Eu identifiquei vários ídolos. Mas, assim, de fato, é um ídolo que eu preciso trabalhar, que é a questão da minha reputação. Eu amo minha reputação. E a Teca fala isso para mim todo dia. Você tem uma reputação top, moleque. Você ama a sua reputação. Pastor, qual que é o seu ídolo aí? Vamos lá. Eu só entrevisto vocês, eu não vou falar do ídolo, não. Eu confesso de verdade que eu não consegui identificar, assim, mas assim... Talvez eu me santo, talvez não é uma santidade assim, não, mas é que assim... Você é louco. É o homem de Deus. É que talvez não é um ídolo. Ele é um fofo. Mas só, pelo menos. É que assim, cara, eu não sou um cara apegado ao dinheiro. Não sou. A gente vai achar um livro da hora aí pra você identificar. Mas uma coisa que eu acho interessante, que me chamou muita atenção, é que talvez eu tenha essa paranoia de chegar, não na santidade, mas num processo de comunhão com o Senhor. E o livro ele conclui falando uma coisa que me chamou muita atenção, que não é um lugar necessariamente onde você vai chegar, mas é uma vida inteira de desconstrução. Eu acho que isso mexeu muito comigo. E essa frase, praticamente terminando na última página do livro, ele cita um pastor, John Newton, e ele fala assim: se puder falar da minha própria experiência, creio que manter os olhos só em Jesus como minha paz e minha vida é de longe a parte mais difícil do meu chamado. Eu acho que bem isso, resume bem isso, sabe? Tipo, às vezes você fica pensando o que eu tenho que fazer, eu tenho que orar mais, eu tenho que isso, aquilo outro, e na verdade é olhar mais para Jesus, né? E focar mais em Jesus. E a gente sempre, acho que talvez seja esse, né? O ídolo do esforço religioso para alcançar tal coisa, né? Quando na verdade é olhar para Jesus e descansar nele. E eu acho que essa é a jornada mais difícil de qualquer um de nós também. Cara, bem isso. Tem que agradecer a Deus pelos ombros do Timothy Keller que a gente conseguiu subir. E vamos ler mais, né? O seu ídolo é sobre a não, lei do nem anabolizante? Não, esse aí de ídolo não, Vaso. A Dani está na live aqui, você pode falar. Uma pessoa ótima para falar dos meus ídolos é minha esposa. Daniela pode identificar uns 30. Assim, fácil. Conversa de 10 minutos. Dani, manda em PDF, tá? Mas eu acho que a sede pelo conhecimento, né? Às vezes me quebra isso aí. E aí, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, eu percebo que eu não sei nada, né? E, por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu, e ele falou: por que você quer fazer mais curso disso, mais isso, mais isso? Eu falei: porque talvez esse seja o meu Deus, né? Talvez esse seja o meu ídolo, né? E é interessante como... A reputação pode ser um problema seu também. Pode ser. Não, claro, eu acredito que sim. O que as pessoas vão pensar, né? Se ouvirem isso, aí vem os ídolos ocultos. Então, né? e isso é uma coisa tão interessante, que essa questão de reputação na minha vida é tão forte, que eu morria de medo de pensar que o que a outra pessoa está pensando de mim. É claro que o Evangelho trabalhou muito isso na minha vida, mas eu identifico essa questão na minha vida desde muito novo, sabe? Lá atrás, querendo provar alguma coisa, ou frustrado por alguém estar pensando assim, o que eles vão pensar de mim, entendeu? E eu tentando provar alguma coisa. Talvez essa busca por conhecimento, por querer, entendeu? Eu acho que chega a ser cansativo. É cansativo. Discutindo com a Dani, às vezes discutindo com a Dani ela altera um pouquinho a voz, né? Eu já sou um cara mais calmo, né? E aí qualquer coisa que ela altera um pouquinho, eu falo assim: fala baixo. Com aquele medo de, e se ouvirem isso, né? E se ouvirem isso? Como é que vai ficar a reputação do cara que prega na igreja, por exemplo? O negócio é comprar prato de plástico, né? Porque aí na hora de umas jogar... espuma na parede.
Mas a ideia aqui não é expor os nossos defeitos, né? Não é isso, a questão não é essa. A E nem Dani uma mandou falsa aqui, ó. modéstia, mas é mostrar que esse livro, porque ele é embasado nas Escrituras, ele tem poder para identificar algo e fazer a gente mudar de vida, cara. Isso é importante. Então, por isso que eu sempre falo para a galera, cara, lê, mano. Lê porque você vai aprender muito. Você vai aprender mais sobre Deus. Casar caiu pro Diego aqui, galera. Ah, ela falou aí? Ela mandou aqui. Vou entregar aqui o ídolo do Diego em rede nacional. Brincadeira. Ela trouxe um comentário sobre o livro. Acho que ela estava lendo também. Um capítulo que me chamou a atenção, isso a Dani falando, foi quando ele falou sobre Lia. Ela tendo filhos, ela não entregava e reconhecia ao Senhor, mas com os filhos tentava em tudo agradar e querer a aprovação do seu marido Jacó. Aí ela mandou assim, livros, conhecimento. É o ídolo do Diego. É o que ela está falando aqui. Depoimentos da própria esposa. Beleza. Mas é isso, cara. É maravilhoso você poder... cara, leia as Escrituras. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia mesmo. Mas leia tudo sobre ela. Leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas entenda que às vezes você vai precisar de algo a mais. Pessoas que estudaram a palavra, que vão te ensinar e vão te instruir e falar assim, ó, tá vendo esse negócio de Lia aqui? Tá vendo esse negócio de Abraão? Tá vendo aqui Daniel? Algo que eu não percebia, mas existem pessoas como o Tim Keller que podem nos ajudar. E não para aí. Tem um outro cara aí que vai nos ajudar também a entender um pouquinho mais sobre Deus, que é o Rodrigo Bibo de Aquino. Olha aí. Próximo livro da resenha. É difícil um Rodrigo ruim, né, cara? Cara, tem muito Rodrigo nesse grupo, você já reparou? Cara, tem Rodrigo pra Geralmente, caramba. cara, é difícil encontrar um Rodrigo que não é um cara legal, descontraído. Verdade. Bonito, gente boa. A gente decidiu aí que o nosso próximo livro será o livro O Deus que Destrói Sonhos. Nossa, meu Deus. Deixa eu aproximar aqui. Ele destrói sonhos. Imagina aí, tá aí a criancinha que derrubou, alguém que derrubou o sorvete. Deus é aquele Aí, que pegou? derruba o seu sorvete às vezes, né? Cadê? A gente vai ver aqui o livro na tela, vai aparecer aí na tela para vocês. O Rodrigo mandou aqui, ó, Tira ou não tira? falando que esse grupo tem me ajudado demais em motivar eu a ler, pois eu sou falho nessa parte. Glória Top, a Deus. top. Mais um Rodrigo bonito também, bonito, gente sim. boa, Talentoso. talentoso. Estão precisando de mais Carlos no grupo, tá, galera? Gente, então é o seguinte, nossa próxima leitura vai ser esse livro que apareceu aí na tela para vocês, do Rodrigo Bibo. O Bibo, ele é um cara, se você colocar aí, ó, BTcast, Bibotalkcast aí no YouTube, todo podcast que aparece hoje é filho do Rodrigo Bibo, porque assim, ó, você coloca Rodrigo Bibo de Aquino, você vai encontrar, além desse livro dele, você vai encontrar centenas de podcasts sobre teologia, sobre vida cristã, sobre temas necessários para a vida com Deus. Cara, e ele leva muita gente boa lá para esse podcast. Aborda E o muito assunto. Rodrigo explodiu agora no tempo da política com um trecho de uma pregação dele que soltou, até quem nunca tinha ouvido falar dele, pegaram aquele trechinho da pregação dele, compartilharam em tudo quanto é lugar, né? Procura aí, o Brasil nunca será do Senhor Jesus. Isso, Você vai essa ver pregação essa pregação dele aí. sensacional. O Alexandre mandou uma frase aqui de impacto. Mandou assim, ó. O problema de Jacó é que ele era analfabeto. Por ele amar Raquel e não Lia. Gente, obrigado, foi um prazer. Meu Deus do céu. Então é isso, Alexandre, um beijo para você. Tá faltando você. Alexandre. Palavras. Você tem umas Valeu, pérolas. Xandão. Não termina Sempre tem ainda umas não. pérolas no final. Contribuiu. Mas é isso aí. Então, gente, a gente está muito feliz por poder compartilhar disso com vocês. A gente espera que você possa... O início da leitura. É isso. A gente espera que você se deleite nas Escrituras,
se deleite em ler livros, aprender mais sobre o Senhor Jesus, sobre quem Deus é. E isso amplia muito a sua visão sobre quem é Deus, sobre o caráter de Deus e a maneira correta de adorá-lo, de se devotar a Ele. Isso é muito bom. E no próximo mês agora, eu já tenho esse livro. A gente vai iniciar a leitura do livro O Deus que Destrói Sonhos. Ele vai falar muito sobre as teologias, por exemplo, da prosperidade, ou aquele Deus good vibes, né? Ele tem até um capítulo que ele fala do Deus good vibes. Ele vai falar bastante e vai nos ensinar mais sobre o caráter de Deus, sobre se de fato o que tem sido pregado nas igrejas hoje é um Deus verdadeiro, é um Deus bíblico. Não se engane pela capa, a capa é bonitinha, tem uma capa bem colorida, mas não é um livro infantil, é um livro sério, um ótimo livro para você saber e conhecer mais sobre a pessoa de Deus. Então, que você possa adquirir esse livro, tem na Amazon. Se você se interessou pelo clube aqui de leitura, tem muita gente lá no nosso grupo do WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da igreja para conhecer mais a gente, e é sempre um prazer ter vocês Glória aqui a Deus. nos acompanhando. Então, palavrinha final aí do pastor Rodrigo aí, manda a boa aí, é nóis. Gente, valeu, top, mais uma resenha maravilhosa, né? Acredito que quem pôde participar aqui ao vivo com a gente, ou quem vai assistir esse podcast depois, vai se sentir motivado em poder ler esse livro, e esse é o intuito. E o negócio não está só restrito aqui a essa pequena cúpula, você pode fazer parte disso, esteja conosco. O nosso intuito é fazer você ter vontade de ler, é isso. Leia, fala aí, Rodrigo. Beleza, é isso aí. Vamos agarrar no outro agora. Não faça como Jacó. Vamos agarrar no próximo livro Não seja analfabeto. do leia. Bibo. É uma leitura, não é difícil, a gente lê. Muito fácil, muito Isso aí, simples. uma semana você lê esse livro e você mata ele. Mas a gente vai ler bem devagarzinho, saboreando mesmo. Já tem um sorvete ali mesmo. A gente vai saboreando, assim, Boa. bem devagarinho mesmo, aproveitando a leitura, fazendo algumas marcações. Eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo, mas esse aqui eu vou ler de novo pela segunda vez, mas eu vou ler ele pausadamente, anotando algumas coisas, e com certeza vai ser uma outra leitura. Então, fica firme e vamos... E mais Tamo um livro junto. da Thomas Nelson. Thomas Nelson patrocina nós. Fala aí, Carlos, manda boa aí. Agradecer por você estar aqui com a gente até agora. Você que deu uma passada, você que vai estar assistindo depois, indo para o trabalho, ouvindo. Enfim, você é mais do que convidado para estar com a gente aqui. E sempre tem a visão de que Deus é um prisma. Cada um de nós temos uma visão e um ângulo. E juntando tudo, dá um só. Esperamos assim. Tá certo. Tá bom. Gente, se inscreve no canal aí, beleza? E embaixo a gente vai ver aí se a gente coloca o link tanto do Deuses Falsos, para você que quer adquirir aí, e a gente vai colocar o link também do O Deus que Destrói Sonhos, para você poder adquirir o livro. Não é um livro caro, é um livro barato, você lê ele rapidinho, e vai ser top demais estar com vocês aí da próxima vez. A gente vai se falando. Um beijão no coração de vocês, tamo junto, é nóis. Abraço.